Testemunho CCB, jovem sarou de carcinoma células claras em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior, mas dentro de mim havia uma escuridão que nenhum raio de luz conseguia atingir. Meu nome é Lucas, tenho 23 anos, e até alguns meses atrás, minha vida era como a de qualquer jovem. Trabalho, estudos, reuniões na congregação, sonhos para o futuro. Mas tudo mudou quando um diagnóstico médico abalou não só a mim, mas toda a minha família. O médico olhou nos meus olhos com uma seriedade que me gelou o sangue e disse: Lucas, você tem um carcinoma de células claras, um tipo raro e agressivo de câncer renal. Já está em estágio avançado e espalhado para outros órgãos. Vamos começar o tratamento imediatamente, mas as chances não são boas. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um martelo batendo sem piedade. Eu me lembro de ter saído do consultório em um estado de choque, como se o mundo ao meu redor tivesse desmoronado. Minha mãe, que me acompanhava, segurou meu braço com força, e eu vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela não disse nada, mas eu sabia o que ela estava pensando. Meu filho, tão jovem, tão cheio de vida. Por que, Senhor? Meu pai, que nos esperava no carro, percebeu logo que algo estava muito errado. Quando contei a notícia, ele abaixou a cabeça, apertou o volante com as mãos e só conseguiu murmurar: Meu Deus, dá-nos forças. Nos dias que se seguiram, foi como se uma nuvem negra pairasse sobre a nossa casa. Minha irmã mais nova, a Ana, que sempre foi tão alegre, passou a me olhar com um medo que nunca tinha visto antes. Às vezes eu a flagrava chorando no quarto, e quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela só dizia: Nada, irmão. Só estou orando por você. Aquilo me partia o coração. Eu tentava ser forte, tentava sorrir, mas à noite, quando todos dormiam, eu me trancava no banheiro e deixava as lágrimas caírem. Por que eu, Senhor? Por que agora? Eu ainda tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para viver. O tratamento começou rápido. Quimioterapia, radioterapia, remédios que me deixavam fraco, enjoado, sem forças nem para levantar da cama. Minha mãe fazia de tudo para me animar, preparava minhas comidas favoritas, mas eu mal conseguia engolir. Meu corpo estava se consumindo, e junto com ele minha esperança. Os médicos falavam de metástase, de chances remotas, de protocolos experimentais. Cada exame que eu fazia parecia trazer mais más notícias. Uma vez, depois de uma ressonância, o oncologista me chamou em particular e disse: Lucas, prepare sua família. Não temos muito tempo. Aquilo foi como uma facada. Eu saí do hospital e me sentei em um banco do jardim, olhando para o céu. Deus, onde você está? Por que você está me deixando sozinho assim? Eu me sentia como Jó, sendo provado além do que podia suportar. Mas diferente de Jó, eu não tinha respostas. Só tinha dor, medo e uma sensação de abandono que me sufocava. Foi então que minha avó, uma serva de Deus de longa data na congregação, veio me visitar. Ela sentou ao meu lado, segurou minha mão e disse: Meu neto, você está olhando para as circunstâncias, mas precisa olhar para Deus. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo que sarou os doentes, que ressuscitou os mortos, que tem poder sobre a vida e a morte. Eu queria acreditar, mas era tão difícil. Vó, e se Deus não quiser me sarar? E se a vontade dele for outra? Ela me olhou com aqueles olhos cheios de fé e respondeu: Então nós vamos confiar nele do mesmo jeito. Mas enquanto tivermos fôlego, vamos clamar. Vamos buscar a Deus como nunca antes. E foi o que fizemos. Minha família, os irmãos da congregação, todos se uniram em oração. Não era uma oração qualquer, não eram palavras ditas por obrigação. Eram clamores, eram lágrimas, eram jejuns, eram noites inteiras em vigília. Eu me lembro de uma reunião de oração na casa do irmão Paulo, onde todos se ajoelharam e choraram diante de Deus. O irmão José, um homem de poucas palavras, mas de grande fé, colocou a mão na minha cabeça e orou com uma autoridade que me fez tremer. Senhor, o inimigo não vai se alegrar com a vida deste jovem. Tu disseste que pela tua chaga fomos sarados. Nós não vamos aceitar esta doença como derrota. Em nome de Jesus, nós ordenamos que este câncer seque desde a raiz. Naquela noite, algo mudou dentro de mim. Não foi uma cura instantânea, não foi um milagre visível, mas foi como se uma pequena chama de esperança fosse acesa no meu coração. Eu comecei a me apegar à palavra de Deus como nunca antes. Lia os salmos, lia as promessas de Jesus, lia sobre os milagres dos apóstolos. E em cada versão eu via o mesmo Deus, um Deus que ouve, que age, que tem misericórdia. Mas os dias continuavam difíceis. A dor física era intensa, e às vezes eu me perguntava se Deus realmente estava me ouvindo. Uma vez, depois de uma sessão de quimioterapia particularmente ruim, eu estava deitado na cama, sem forças nem para me mover.
Minha mãe entrou no quarto e me viu chorando. Ela se sentou ao meu lado e começou a cantar um hino da harpa cristã bem baixinho. Jesus, meu Salvador, a ti eu vou clamar. Aquilo me quebrou. Eu comecei a chorar ainda mais, mas dessa vez era diferente. Não era um choro de desespero, mas de entrega. Senhor, eu não aguento mais. Se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá forças para passar por isso. Mas não me deixa afastar de ti. E então veio o dia da reunião de domingo. Eu estava tão fraco que mal conseguia me levantar, mas algo dentro de mim dizia, vá, você precisa estar lá. Minha família me ajudou a me arrumar, e mesmo com dor, eu fui. Chegando na congregação, muitos irmãos vieram me abraçar, me encorajar. O irmão que presidia a reunião aquele dia era o irmão Mateus, um homem cheio do Espírito Santo. Ele olhou para mim e disse, irmãos, hoje nós temos aqui entre nós um jovem que está passando por uma grande prova. Mas eu creio que Deus vai se manifestar de uma forma poderosa hoje. A reunião começou como de costume, hinos, orações, leitura da Bíblia. Mas havia algo diferente no ar, uma presença de Deus que era quase palpável. Quando chegou a hora das orações pelos enfermos, o irmão Mateus me chamou à frente. Eu me levantei, tremendo, apoiado no meu pai. O irmão colocou as mãos sobre a minha cabeça e começou a orar com uma unção que eu nunca tinha sentido antes. Ele não gritava, não fazia espetáculo, mas cada palavra que saía da boca dele parecia carregada de autoridade divina. Pai Celestial, nós estamos aqui na tua presença, não por merecimento nosso, mas pela graça do teu Filho Jesus Cristo. Este jovem é tua propriedade, comprado pelo sangue do Cordeiro. Satanás não tem direito sobre ele. Nós quebramos toda a maldição, toda a doença, todo o poder do inimigo sobre a vida de Lucas. Em nome de Jesus, nós ordenamos que este câncer seja extirpado, que cada célula doente seja restaurada, que a saúde volte a fluir no corpo dele como um rio. Não é pela nossa fé, mas pela tua fidelidade que nós pedimos. Manifestas o teu poder, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Enquanto ele orava, eu senti algo estranho acontecendo dentro de mim. Não era uma dor, não era um alívio imediato, mas era como se uma corrente elétrica estivesse passando pelo meu corpo. Eu comecei a tremer e lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto. De repente, uma paz indescritível encheu o meu ser. Não era a paz de quem está livre do problema, mas a paz de quem sabe que está nas mãos de Deus, não importa o que aconteça. Quando a oração terminou, o irmão Mateus me olhou nos olhos e disse, irmão Lucas, Deus te sarou. Você pode não sentir agora, mas ele já operou. Vá para casa e descanse. Amanhã, você vai ver o milagre. Eu queria acreditar, mas ainda havia dúvida no meu coração. Como eu poderia ter certeza? Como eu poderia saber que não era só emoção? Mas naquela noite algo incrível aconteceu. Eu dormi como não dormi há meses. Sem dor, sem insônia, sem pesadelos. E quando acordei na manhã seguinte, senti algo diferente. Uma leveza, uma força que não estava lá antes. Eu me levantei da cama sem ajuda, fui até o espelho e me olhei. Meus olhos, antes fundos e sem brilho, pareciam ter voltado à vida. Minha pele, antes amarelada e doente, tinha um tom mais saudável. Minha mãe, que entrou no quarto logo depois, me viu em pé e levou as mãos à boca. Lucas, meu filho, você está melhor. Eu não sabia o que dizer. Só conseguia sorrir e chorar ao mesmo tempo. Naquele momento eu soube, Deus tinha me ouvido. Deus tinha me tocado. Nos dias que se seguiram, os sinais da cura foram se tornando cada vez mais evidentes. A dor que antes era constante começou a diminuir. Meu apetite voltou. Eu conseguia caminhar sem me cansar. Os irmãos da congregação vinham me visitar e ficavam maravilhados com a mudança. Glória a Deus, eles diziam. Isso não é obra de homem, é obra do Senhor. Mas a confirmação definitiva veio nos exames. Quando voltei ao hospital para uma nova bateria de testes, o médico que me atendeu ficou boquiaberto. Ele olhou para as imagens, olhou para mim, olhou de novo para as imagens e balançou a cabeça, incrédulo. Isso não é possível, ele murmurou. O tumor. Ele sumiu. Não há mais sinais de câncer. Não há metástase. Não há nada. Minha mãe começou a chorar, e até o médico, que era um homem cético, não conseguiu esconder a emoção. Eu não tenho explicação médica para isso, ele admitiu. Mas seja o que for que aconteceu, continue fazendo. Quando saímos do consultório, eu caí de joelhos no corredor do hospital e comecei a agradecer a Deus. Não eram palavras bonitas, não era um discurso preparado. Era só um coração transbordando de gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado por me dar mais uma chance. Obrigado por mostrar que tu és real, que tu ouves, que tu eides. Eu te amo, meu Deus. Eu te servo para sempre. Hoje, alguns meses depois, eu estou aqui, completamente restaurado.
Não há mais sinais da doença. Os médicos me deram alta e minha vida voltou ao normal, ou melhor, ela se tornou extraordinária, porque agora eu vivo com um propósito ainda maior: testificar do poder de Deus. Eu não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Talvez para fortalecer a minha fé. Talvez para abençoar a fé de outros. Talvez só para mostrar que mesmo nos vales mais escuros, Ele está conosco. Mas uma coisa eu sei: Deus é fiel. Ele não nos abandona. Ele ouve o clamor do seu povo. Ele ainda faz milagres. E se Ele fez por mim, Ele pode fazer por você. Não importa o tamanho da sua luta, não importa quão impossível pareça a sua situação. Se você clamar a Ele com um coração sincero, Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. Talvez não da forma que você espera, talvez não no tempo que você quer, mas Ele vai agir. Porque Ele é Deus. E Deus não muda. Que este testemunho seja uma bênção na vida de cada um que ler. Que Ele fortaleça os que estão fracos, anime os que estão desanimados e lembre a todos nós de que na Congregação Cristã no Brasil, servimos a um Deus vivo, que opera maravilhas. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Testemunho CCB, jovem sarou de carcinoma de células claras em reunião, Congregação Cristã no Brasil. Continuação, ampliação com detalhes, diálogos, emoções e o cotidiano de fé na CCB, o dia que mudou tudo. A reunião que Deus preparou. Aquela quarta-feira de oração não havia começado como qualquer outra. Desde que recebi o diagnóstico, cada reunião na congregação se tornará um refúgio, mas também um campo de batalha espiritual. Eu cheguei mais cedo aquele dia, não por acaso, mas porque meu coração estava pesado. A dor no abdômen, que os médicos disseram ser normal para o estágio da doença, havia piorado na noite anterior. Eu mal consegui dormir, e quando fechei os olhos, as palavras do oncologista ecoavam na minha mente: carcinoma de células claras, estágio avançado. As chances são pequenas, mas vamos tentar. Mas ali na porta do templo, o irmão José, um dos anciãos, me olhou com aquele sorriso sereno que só quem vive uma vida de oração tem. Ele não sabia do meu diagnóstico, eu ainda não havia contado a ninguém além da minha família imediata. Mas ele parou, colocou a mão no meu ombro e disse: Filho, hoje é um dia de vitória. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo me falou isso agora mesmo. Engoli em seco. Como ele podia saber? Como Deus podia estar tão próximo assim? Obrigado, irmão, respondi, tentando disfarçar a emoção. Vou orar por isso. Ele apenas assentiu, como se já soubesse que algo grande estava por vir. O silêncio antes da tempestade de milagres. Dentro do templo, o ambiente era de uma quietude sagrada. As irmãs já estavam sentadas nos bancos de madeira, muitas com seus lenços brancos na cabeça, outras com as Bíblias abertas nos Salmos. Os irmãos, de ternos simples e gravatas discretas, conversavam em voz baixa, mas havia um respeito quase palpável pelo momento que se aproximava. A reunião de oração na CCB não é apenas um encontro, é um portal onde o céu e a terra se tocam. Eu me sentei no banco de sempre, perto da coluna do lado esquerdo, onde a luz da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando o púlpito de madeira escura. O irmão Paulo, que dirigiria a reunião, estava de joelhos ao lado do altar, em oração silenciosa. Vi quando ele levantou as mãos, como se já estivesse intercedendo por algo que ainda não sabíamos. Então, o hino começou. Ó Deus, nosso Pai, nós te adoramos. As vozes se uniram, e algo dentro de mim se quebrou. Não era tristeza, era uma mistura de gratidão e desespero. Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças. Eu orava em silêncio, enquanto as lágrimas escorriam sem que eu pudesse contê-las. Foi então que a irmã Maria, uma senhora de quase 80 anos que sempre sentava na frente, virou-se para trás e me olhou fixamente. Seus olhos, embora velhos, brilhavam com uma intensidade que me fez estremecer. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão e tocou meu braço por um segundo, como se estivesse passando algo para mim. Depois, virou-se novamente para frente e continuou cantando. Não entendi na hora, mas mais tarde soube que ela havia tido um sonho 3 noites antes. Um jovem de camisa branca, sentado no mesmo lugar onde eu estava, sendo envolto por uma luz enquanto uma voz dizia: hoje a minha glória será vista. A oração que abalou o céu. Após os hinos, o irmão Paulo subiu ao púlpito. Ele não era um homem de muitas palavras, mas naquela noite, sua voz tremia de uma urgência que não era comum. Irmãos, começou, olhando para a congregação com uma expressão séria. Hoje não é uma reunião qualquer. Deus tem algo a fazer aqui. Alguém nesta sala está carregando um fardo que não é seu para carregar. Alguém está doente, não do corpo apenas, mas da alma. E Deus vai libertar. Meu coração bateu tão forte que achei que todos pudessem ouvir.
Será que ele está falando de mim? Ele fez uma pausa, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia escutar. Então, com voz firme, disse: Vamos orar. Todos de joelhos. O templo inteiro se ajoelhou. Alguns choravam baixinho, outros levantavam as mãos. Eu fechei os olhos e pela primeira vez desde o diagnóstico, senti uma paz tão profunda que era quase assustadora. Não era resignação, era certeza. Deus está aqui. Então, o irmão Paulo começou a orar em voz alta, mas não era uma oração comum. Era como se ele estivesse travando uma batalha espiritual. Senhor Jesus, tu que saraste os leprosos, abristes os olhos dos cegos e ressuscitaste os mortos, olha para o teu servo aqui presente. Este mal que o inimigo tem tentado destruir não vem de ti, mas tu és maior. Pelo teu sangue, nós te pedimos, libera a cura. Quebra as cadeias da doença. Que este templo seja hoje um lugar de milagres, para que a tua glória seja conhecida. De repente senti uma dor aguda no abdômen, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Gritei, não de dor, mas de surpresa. As pessoas ao meu redor começaram a clamar, glória a Deus, e aleluia. O irmão Paulo se aproximou, colocou a mão na minha cabeça e orou com uma autoridade que eu nunca havia visto antes. Em nome de Jesus, saia. Esta doença não tem mais poder aqui. O sangue de Cristo te purifica, te sara, te libera. Receba a tua cura agora. E então algo aconteceu. O milagre que ninguém podia explicar. Não foi um alívio gradual. Foi instantâneo. A dor sumiu. Não diminuiu, desapareceu. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor. Eu me levantei, trêmulo, e olhei para as mãos. Estavam firmes. Não havia mais aquele suor frio que me acompanhava há semanas. Respirei fundo, e pela primeira vez em meses, meus pulmões se encheram sem qualquer desconforto. O templo explodiu em louvor. Irmãos e irmãs se levantaram, alguns chorando, outros cantando. A irmã Clara, que sempre trazia um lenço para enxugar as lágrimas durante as reuniões, veio correndo e abraçou-me. Filho, você está curado. Eu sinto. Deus te curou. Eu não conseguia falar. Só conseguia repetir. Glória a Deus, glória a Deus. O irmão Paulo, com os olhos brilhantes, pegou minha mão e disse: Vá ao médico amanhã. Deus confirmará o que ele já fez. E foi o que fiz. A confirmação médica, isso não tem explicação. Na manhã seguinte, minha mãe e eu estávamos na sala de espera do hospital antes mesmo das 7 da manhã. O oncologista, um homem cético e direto, recebeu-nos com um sorriso forçado, claramente esperando nos dar más notícias. Bom, vamos ver como está a evolução do tratamento, disse ele, folheando meu prontuário. Os exames de sangue chegaram e... Ele parou. Franziu a testa. Olhou para mim, depois para os papéis e novamente para mim. Isso não faz sentido, murmurou. O que foi, doutor? Minha mãe perguntou, segurando minha mão com força. Seus marcadores tumorais estão normais. Completamente normais. E o ultrassom? Ele balançou a cabeça. Não há mais nenhum sinal do tumor. É como se ele nunca tivesse existido. Minha mãe começou a chorar. Eu só conseguia sorrir porque na minha mente ecoava a voz do irmão Paulo. Deus vai confirmar. O médico, claramente desconcertado, tentou encontrar uma explicação. Às vezes há remissões espontâneas, mas em casos como o seu, é extremamente raro. Quase impossível. Eu olhei para ele e disse, com uma calma que não vinha de mim: Não foi remissão espontânea, doutor. Foi um milagre. Ele não respondeu. Só assentiu como se, pela primeira vez, estivesse vendo algo além da medicina. O impacto na congregação. Deus ainda fala hoje. Quando voltei à congregação no domingo seguinte, a notícia já havia se espalhado. Irmãos que mal me cumprimentavam antes agora vinham me abraçar, chorando. Alguns contaram que haviam sonhado comigo na noite do milagre. Outros disseram que sentiram uma unção diferente naquela reunião de quarta-feira. O irmão Antônio, um homem de poucas palavras, me chamou para um canto e disse: Filho, isso não é só para você. É para todos nós. Há irmãos aqui que estão desanimados, que acham que Deus não ouve mais. Mas Ele ouve. Ele vê. E Ele age. Você é uma prova viva disso. Naquela manhã, o irmão que dirigia a reunião pediu que eu desse um breve testemunho. Eu subi ao púlpito, tremendo não de medo, mas de gratidão. E quando comecei a falar, as palavras saíram como um rio. Eu não merecia isso. Não fiz nada para merecer. Mas Deus, na sua misericórdia, olhou para mim. Ele poderia ter me curado em casa, sozinho. Mas Ele escolheu fazer isso aqui na reunião, na frente de todos, para que ninguém duvide. Ele ainda está no trono. Ele ainda opera milagres. E se Ele fez isso por mim, que sou ninguém, imagine o que Ele pode fazer por você. O templo inteiro se encheu de clamores. Alguns caíram de joelhos.
Outros levantaram as mãos, pedindo a Deus que tocasse suas vidas da mesma forma. E ali naquele momento senti que meu testemunho não era só meu, era de toda a igreja. Era um lembrete de que em um mundo cheio de dúvidas, Deus ainda é real. Os dias que seguiram, uma vida transformada. Nas semanas seguintes, minha vida mudou de maneira que eu nunca imaginei. A família unida na fé. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, agora tinha uma fé ainda mais inquebrantável. Ela começou a visitar irmãos doentes, levando-lhes não só palavras de ânimo, mas também o óleo consagrado, orando com eles da mesma forma que oraram por mim. Se Deus fez por você, ela dizia, Ele pode fazer por qualquer um. Meu pai, que sempre foi mais reservado na fé, começou a participar mais das reuniões. Uma noite, depois de uma pregação sobre a providência divina, ele me chamou e disse: Filho, eu nunca duvidei de Deus, mas agora eu o vejo de outra forma. Ele não é só um Deus do passado. Ele é o Deus do hoje. 2. Os jovens e a fé renovada. Muitos jovens da congregação, que às vezes achavam as reuniões longas ou repetitivas, começaram a me procurar. Eles queriam saber como eu tinha recebido a cura. Não era curiosidade ociosa, era sede de algo real. Irmão, um deles me perguntou: Você acha que Deus ainda faz essas coisas hoje? Ou foi só com você? Eu sorri e respondi: Deus não tem netos. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se você buscar a Ele de todo o coração, Ele vai se revelar a você também. Isso levou a um movimento de oração entre os jovens. Eles começaram a se reunir antes das reuniões oficiais para clamar a Deus, não só por curas físicas, mas por uma fé mais profunda. 3. Os desafios que vieram depois. Nem tudo foi fácil. Alguns fora da congregação duvidaram. Mashiach Bia Mistakin de Diagnosis, deve ter sido um erro no diagnóstico, disseram alguns. Outros até dentro da igreja murmuravam: Por que ele e não fulano que está pior? Mas o irmão João, um ancião sábio, me deu um conselho que nunca esqueci. Filho, quando Deus faz algo grande na sua vida, o inimigo vai tentar roubar a glória dele de 3 formas: fazendo você duvidar, fazendo você se orgulhar, ou fazendo você se calar. Não deixe nenhuma das 3 acontecer. E assim eu aprendi: o milagre não era para me engrandecer, mas para apontar para aquele que tudo pode. Uma noite de adoração, quando o céu desceu. 3 meses depois da minha cura, houve uma reunião de ação de graças. Não era uma reunião comum, era uma celebração do que Deus havia feito. O templo estava lotado, e até irmãos de outras congregações vieram para louvar a Deus comigo. Naquela noite cantamos hinos de gratidão, e o Espírito Santo se moveu de uma forma que poucas vezes vi. Irmãos que nunca haviam falado em público deram testemunhos de curas, de livramentos, de famílias restauradas. Uma irmã, que havia perdido a voz há anos, começou a cantar em um tom suave, mas claro. Um jovem que estava em uma cadeira de rodas por causa de um acidente, levantou-se e deu os primeiros passos, apoiado nos irmãos. E então o irmão Paulo, o mesmo que havia orado por mim naquela quarta-feira, subiu ao púlpito e disse: Irmãos, hoje não é só uma reunião, é um marco. Deus está nos mostrando que quando seu povo se une em oração com fé sincera, Ele age. Não é por nós, mas por sua glória. E se Ele fez isso aqui, imagine o que Ele pode fazer no mundo inteiro se nós, como igreja, nos ajoelharmos e clamarmos a Ele. O templo inteiro se ajoelhou. E naquela noite não havia mais doentes, nem tristes, nem desanimados. Havia apenas filhos de Deus, unidos, crendo que o impossível ainda é possível. O chamado: agora vai e fale. Depois daquele dia senti um peso no coração. Não era tristeza, era um chamado. Em uma manhã de oração, enquanto lia em Jeremias 1h05, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísses da madre. Te santifiquei e as nações te dei por profeta, senti Deus falando comigo. Você recebeu esta cura não só para si, mas para ser uma luz. Fale, testemunhe. Não guarde isso só para você. Comecei então a visitar outras congregações compartilhando meu testemunho. Não como alguém especial, mas como um servo que viu a mão de Deus de perto. Em cada lugar via vidas sendo tocadas. Uma irmã em São Paulo com câncer de mama recebeu a cura após uma reunião de oração. Um irmão no interior de Minas Gerais, depressivo e sem esperança, encontrou força para viver novamente. E assim entendi: o milagre não era só a cura do meu corpo, mas a cura da minha alma, da minha fé, e a oportunidade de ver Deus trabalhando através de mim. Hoje, vivendo na presença dele. Hoje, anos depois, quando olho para trás, vejo que aquele vale escuro foi o lugar onde Deus me encontrou. Não foi um castigo nem um acaso. Foi um encontro divino. Ainda tenho os exames médicos guardados em uma gaveta, como um lembrete de que, quando Deus age, não há explicação humana que dê conta.
Mas mais do que os papéis, guardo no coração as lições. Deus ouve o clamor do seu povo. Mesmo quando parece que ele está calado, está trabalhando. 2. A fé não é ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior. Eu tremi, chorei, duvidei, mas mesmo assim, ele foi fiel. 3. Os milagres não são para nós, mas para que o nome dele seja glorificado. Se a minha cura levar apenas uma pessoa a crer, já valeu cada lágrima. 4. A congregação cristã no Brasil não é apenas uma denominação, é uma família onde Deus se revela. Em nenhum outro lugar eu vi tanta oração, tanta união, tanta fé pura como ali. Uma última palavra, ele também pode fazer por você. Se você está lendo este testemunho e está passando por uma luta, seja uma doença, uma depressão, um problema familiar, ou qualquer vale escuro, eu quero que saiba uma coisa. Deus não mudou. Ele ainda sara, ainda libera, ainda restaura. Talvez você esteja pensando, mas e se Deus não me curar? Eu não sei porque algumas orações são respondidas de um jeito e outras de outro. Mas uma coisa eu sei, Deus nunca abandona seus filhos. Mesmo que a cura não venha da forma que esperamos, Ele nos dá forças para